E aí, pessoal, hoje eu tô aqui para contar para vocês o enredo de um conto do livro Sagarana, que é o conto intitulado de Os Traços Biográficos de Lalino Salatiel, ou também conhecido como A Volta do Marido Pródigo. Bom, esse conto, na verdade, ele vai contar a história do Laio. Quem é Laio? Laio é o apelido de Lalino Salatiel. Lalino Salatiel, ele pode ser inicialmente comparado ao Leonardinho do romance Memórias de um Sargento de Milícias e também a Macunaíma, por conta dele ser considerado um personagem de índole picaresca, né? Aquele personagem de índole malandra. E o Laio, nesse sentido, ele inicialmente já fala que ele não gostava de trabalhar, então ele detestava trabalhar. E aí ele tinha um sonho que era conhecer o Rio de Janeiro, tanto que muitas vezes, mesmo nunca tendo ido para o Rio de Janeiro, ele havia falado que visitava o Rio de Janeiro, que conhecia várias coisas no Rio. E ele tinha esse grande sonho. Então, o que ele faz? Ele acaba conversando com um espanhol de nome Ramiro e ele fala a respeito do plano dele, que ele queria ir para o Rio de Janeiro, mas ele queria ir para o Rio de Janeiro sem a esposa dele, porque o Laio era casado com a Maria Rita, mais conhecida como Ritinha. E nesse sentido, o Ramiro, que era espanhol, como eu já disse, ele estava rondando a Ritinha, né? Ele gostava da Ritinha, estava rondando. Então ele viu uma bela oportunidade ali no fato do Laio ir embora e ele poder se aproximar da Ritinha. Nesse sentido, ele emprestou para o Laio um conto de réis, salvo engano, emprestou esse dinheiro e o Laio foi para o Rio de Janeiro. Só que quando ele chegou lá no Rio de Janeiro, ele, obviamente, que ele desfrutou muito, ele participava de festas, só que o dinheiro foi acabando e ele acabou, tecnicamente, sentindo falta do local onde ele morava e da esposa. Então ele quis retornar para o local de origem dele. Ele, depois de uma semaninha a mais lá no Rio de Janeiro, de folga, de festas, ele volta para a terra natal dele, e no que ele volta para a terra natal dele, ele volta, obviamente, a procurar a esposa. Quando ele vai até a casa da esposa, ele se depara com quem? Com o espanhol, com o Ramiro. E lá ele fala que gostaria muito de conversar com a Ritinha. E o espanhol fala para ele que ele poderia até conversar com a Ritinha, mas que não poderia ser particular. E aí o Lalino percebe, né, que obviamente os dois estão juntos, então ele já perde meio que a vontade de conversar com a Ritinha e vai embora. No que ele vai embora, ele acaba encontrando o Oscar, que era filho do chefe político ali da região, que era o Major Anacleto. E ele conversa com o Oscar e o Oscar promete para ele que tentaria conseguir, junto ao Major Anacleto, um trabalho para o Laio na política. E ele conversa, né, o Oscar realmente conversa com o Major Anacleto, e o Major Anacleto já conhece a fama do Laio, e por interferência do irmão do Major Anacleto, né, o seu Laudônio, ele acaba falando para o Laio que ele pode vir no dia seguinte para eles conversarem. Só que o Laio, como é preguiçoso, acabou indo só na quarta-feira à tarde. Então, quando o Laio chegou para conversar com o Major Anacleto já não queria mais os serviços do Laio, por conta desse atraso mesmo. Só que aí o Laio, obviamente malandro, já tinha uma carta na manga. Então ele passou várias informações a respeito da política ali da região, como andava. E principalmente ele dá uma informação que valia ouro para o Major Anacleto, que era justamente saber a questão das propostas, de como estava a candidatura do opositor do Major Anacleto, que era o Benigno. Então ele fornecendo essas informações acaba ganhando ali a confiança do Major Anacleto, que acaba nomeando o Laio o seu cabo eleitoral. O Laio, obviamente, fica contentíssimo com essa notícia. Só que, um tempo depois, o Ramiro, o espanhol, vê o Laio conversando com o filho do Benigno, com o Nico, e ele acaba informando isso para o Major Anacleto. Quando ele informa isso para o Major Anacleto vai tirar satisfações com o Laio.
Só que o Laio novamente explica, né, que toda aquela situação que o Ramiro viu não passou de um mal-entendido, porque na verdade o Laio estava apenas tentando coletar informações que favorecessem ao Major Anacleto. E aí, obviamente, e novamente, o Laio sai pela tangente e acaba conseguindo a nova confiança do Major. Nesse sentido, também, o Laio, como estava com muitas saudades da Ritinha, mas não queria procurá-la novamente, ele acaba conversando com o Oscar e pede para o Oscar ir até a casa da Ritinha e ver como ela está. E o Oscar vai. Quando o Oscar chega lá, ao invés, né, de falar bem do Laio, ele acaba falando mal. Ele acaba falando que o Laio está saindo com outras mulheres, que ele está fazendo serenata para outras mulheres. E ele até tenta dar um beijo na Ritinha. Só que a Ritinha rechaça ele, se afasta dele, na verdade, e fala pro Oscar que mesmo ela estando com o Ramiro, ela sempre vai gostar única e exclusivamente do Laio. Só que quando o Oscar vai dar o recado da Ritinha pro Laio, ele inverte também a situação e diz que a Ritinha falou para ele que ela está apaixonada pelo espanhol, que ela não gosta mais do Laio. Nesse sentido, um pouco mais depois, segue a narrativa, você vai se deparar com a Ritinha indo pedir ajuda para o Major Anacleto, porque os espanhóis, né, de certa forma estão prendendo ela por ordens do Ramiro, porque o Ramiro está com raiva de toda aquela situação. Ele, na verdade, queria matar a Ritinha e queria matar o Laio. E aí ela acaba pedindo clemência para o Major Anacleto. E nesse mesmo paralelo a isso, o Major toma conhecimento que o Laio estava de conversa e bebendo, estava conversando e bebendo com um pessoal de fora, com carros importados. E ele já fica com a pulga atrás da orelha. Por que é que ele está fazendo isso? Ele está me traindo? Realmente? Será que o Laio está me traindo? E aí, quando ele manda chamar o Laio explica para ele que, na verdade, a pessoa com quem ele estava conversando era o secretário do interior, ou seja, uma pessoa importante, uma pessoa digníssima, né? E aquilo faz com que o Major fique contentíssimo. E aí até o secretário do interior fala para o Major Anacleto que quando o Major Anacleto fosse para a capital, que era uma exigência básica que levasse o Laio com ele, porque ele era um perfeito cabo eleitoral, além de ser ter muita lábia. E aí o Major fica mas tão contente que ele acaba mandando chamar o Laio novamente, e ali ele acaba fazendo com que o Laio faça as pazes com a Ritinha e dá ordens para que, se os espanhóis atrapalhassem qualquer coisa, que era para meterem bala nos espanhóis. E aí acaba que o Laio consegue ambas as coisas que ele quer. Ou seja, ele acaba conseguindo tanto permanecer ali, tendo um bom trabalho, driblando todas aquelas situações, como também ele consegue recuperar a esposa dele. A esposa, na verdade, que nunca o deixara de amar.